Boa tarde a todos. O Instituto dos Magistrados do Brasil se sente honrado ao receber, nessa tarde do dia 11 de maio, o professor Ivan Lindenberg Júnior, que é uma pessoa muito preparada e vai abordar o tema do Judiciário do Futuro e a inteligência artificial. Então, professor Ivan, a palavra está consigo. Muito boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a indicação do desembargador Jean Albert e agradecer também o convite formulado pelo presidente do IMB, desembargador Peterson. Vamos lá, vamos falar sobre o Judiciário do Futuro e a inteligência artificial. Eu vou compartilhar com todos a minha apresentação. Um momento. Todos estão vendo? Positivo. Positivo. Como é que tira agora aqui? Ali, ó. Isso aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar. Falar do judiciário do futuro e da inteligência artificial requer primeiro uma reflexão e uma contextualização do presente. Onde nós estamos e talvez a pergunta mais importante que a gente tem que responder, e a gente vai tentar ao longo da apresentação chegar a uma conclusão. Aqui a gente não tem a intenção de ser o dono da verdade ou colocar como uma resposta única, mas a gente reflete sobre isso. É importante a gente entender aonde queremos chegar, aonde o judiciário quer chegar. E, para isso, a gente vai falar do judiciário do presente, que vive um momento de transformação, e do judiciário para chegar no judiciário do futuro. Vamos lá, rapidamente. Bom, transformação digital. O judiciário do presente, né, o judiciário atualmente passa por um processo de transformação digital. E é um processo complexo e que tem uma finalidade. É importante a gente destacar isso. Como eu disse, é um processo de transformação digital. E se é um processo, ele tem um objetivo, uma finalidade. Nenhum processo ele tem em si só um fim. Ele é um caminho para se chegar a um objetivo. Então, nós hoje, no judiciário brasileiro, vivemos um processo de transformação digital para se chegar a algum lugar, para atingir um objetivo. E aí tem um ponto importante, porque quando a gente começa a falar de transformação digital, a primeira coisa que vem à mente é tecnologia. E transformação digital não é só sobre tecnologia. Transformação digital, ela envolve tecnologia, processos e pessoas. E aí eu vou só dar um exemplo. Não adianta você ter o melhor sistema do mundo se as pessoas não estiverem alinhadas ou entenderem como funciona aquele sistema, se elas não comprarem a ideia. E não adianta também você querer fazer uma transformação digital com uma tecnologia simplesmente transpondo um processo, e aí eu não estou falando de processo judicial, estou falando de processo de trabalho. Se os fluxos e processos de trabalho que são feitos hoje de forma mecânica ou manual, eles forem transportados para um mundo virtual. Antes de você utilizar a tecnologia para melhorar o processo, você tem que otimizar esse processo, você tem que modificar o processo de trabalho, os fluxos, para que essa tecnologia realmente atinja o seu objetivo. Então, é um conjunto muito importante em que nenhum desses três pontos podem ser ignorados. Transformação digital também é inovação.
E o que é inovação? Inovação não é melhorar o que está sendo feito. Inovação é fazer de novo, fazer novo, completamente novo, pensar fora da caixa. Isso é inovação. Então, o judiciário não pode apenas pensar em melhorar o que ele está fazendo. Ele tem que pensar de uma outra forma, ele tem que prospectar novas ações, novos serviços, novas formas de atendimento dos serviços. Mudança de cultura. Mudança de cultura talvez seja o ponto mais nevrálgico dessa equação, né? E que está muito ligado às pessoas. Eu gosto muito do Leandro Carnal, e ele tem essa frase aí, que lógico que ela foi dita num outro contexto, mas eu acho que ela nunca se encaixou tão bem no momento em que o judiciário brasileiro vive hoje. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Eu apenas com esta frase eu podia fazer uma reflexão e uma apresentação só sobre isso. Dada a complexidade que tem por trás dessa frase, aparentemente simples, né? E pelo tempo que eu tenho, a gente não pode ficar falando muito em cima dessa frase, não tem tempo para isso, mas eu garanto aos senhores que o judiciário, já há algum tempo, descobriu que não mudar é fatal. Nós hoje vivemos um momento em que mudar é difícil. E a gente vai entender por que mudar é difícil. Porque mudar uma cultura não se muda da noite para o dia. A importância de se mudar a cultura. Para se mudar uma cultura, isso é um trabalho de longo prazo, porque envolve pessoas, é preciso vontade e coragem. Esse é um ponto muito importante. Mudança cultural. A mudança cultural não se faz do dia para a noite. Tente implementar pequenas mudanças que produzam grandes resultados paulatinamente. Normalmente, quando a gente fala de transformação digital e fala de mudança cultural, todo mundo fala que a mudança cultural não se faz do dia para a noite, mas como se faz uma mudança cultural? Como é que a gente consegue implementar isso na prática? Esse é um ponto. A gente deve fazer pequenas mudanças de cada vez, introduzindo pequenas mudanças e, paulatinamente, a gente conquistando resultados. E, ao longo prazo, a gente consegue o resultado final. Não adianta a gente querer, da noite para o dia, mudar completamente a maneira de se fazer a coisa e de como as pessoas trabalham. Isso tende a não dar certo. E aí tem algumas dicas que eu coloco justamente nesse sentido. Para você implementar uma mudança de cultura, você tem alguns pontos que são fundamentais para você ter sucesso. Formar grupos para coordenar o processo, analisar a cultura atual. É importante você entender qual é a cultura atual para você saber para qual cultura você vai, né? Imaginar como vai ser a nova cultura. Tá? Alinhar a visão com o grupo que vai liderar o processo. É preciso que todo mundo esteja no mesmo pensamento, todo mundo esteja alinhado. Compartilhar a visão com todos e começar o processo engajando todos de forma transparente. É muito importante informação e transparência para que esse processo de mudança de cultura aconteça. Desculpa aqui, acho que eu passei muito, desculpa. Opa, desculpa que eu tenho que voltar. Eita. Estou aqui. Desculpa aí, eu tive um problema aqui na apresentação. E como consolidar a transformação digital? Com governança e estratégia. Governança pública. O que é governança pública? Governança estabelece os meios pelos quais
uma organização é dirigida e controla o seu processo. E aí, como é que a gente faz isso? A gente precisa de alguns pontos de atenção. Tratar a diversidade. E aí eu estou falando não só de um tribunal, eu estou falando do judiciário brasileiro. A gente tem uma diversidade enorme, e aí não só de pessoas, de regiões, de estados, de tribunais, de competências diferentes, de esferas diferentes. Tudo isso gera uma diversidade muito grande para o judiciário brasileiro. E convergir tudo isso é muito difícil. Então, é muito importante a gente tratar essa diversidade. Essa diversidade tem que ser tratada internamente, em cada órgão, em cada tribunal, mas também coletivamente, com a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, para que o judiciário consiga convergir justamente para esse processo de transformação digital integrado. Princípios da governança, da boa governança. Transparência, como eu disse antes, é muito importante que o processo seja claro para todos que estão participando. Outro ponto muito importante, equidade. E aí eu faço um destaque. O ser humano, de uma maneira geral, ele tende a falar e a pensar de forma da igualdade, mas, na verdade, o que a gente precisa é de equidade, né? As pessoas dizem, não, a gente tem que dar as mesmas oportunidades para todos. Não, a equidade é muito mais importante, porque, justamente por conta da diversidade, a gente tem que parar de pensar um pouco em igualdade, pensar mais em equidade, ou seja, dar oportunidades distintas para que a gente atinja o mesmo resultado. A igualdade, ela trabalha o processo. A equidade, ela trabalha o resultado. E aqui o nosso objetivo é o resultado. Para que a gente atinja o mesmo resultado, a gente tem que dar as oportunidades necessárias e distintas para cada um. Sejam pessoas, sejam tribunais, seja a sociedade, seja o cidadão. Prestação de contas. É muito importante a prestação de contas no contexto social que nós vivemos hoje. E responsabilidade corporativa. É muito importante que a gente tenha a responsabilidade de um projeto de continuidade, de longo prazo, e não uma coisa parcelada em gestões, em exercícios. A gente precisa ter uma visão de longo prazo para que isso funcione. Boas práticas. Atender às necessidades das partes interessadas, cobrir a organização de ponta a ponta, aplicar um modelo integrado, permitir uma abordagem holística e distinguir a governança da gestão. Esses são pontos fundamentais para que a gente tenha uma boa governança. E eu tenho focado nesse primeiro ponto, na governança, porque não existe transformação digital sem governança. E, por último, ferramentas. Aqui eu estou só dando um exemplo da plataforma digital do Poder Judiciário, a PTPJ, mais à frente nós vamos falar mais sobre ela, que é a tecnologia envolvida nisso aí. Bom, e aí, para consolidar a transformação digital, como eu disse, nós temos uma governança e temos uma estratégia. E como é que a gente faz a estratégia dar certo? Em primeiro lugar, com alinhamento. Metas nacionais e regionais. O que a gente vê muito aí, nós temos, de um tempo para cá, a figura do Conselho Nacional de Justiça, que coordena toda e orquestra todas as diretrizes do Judiciário Nacional. E o Conselho Nacional de Justiça, ele tem as metas nacionais e normalmente com diretrizes para que todos os tribunais sigam essas metas. E é lógico que todo tribunal de justiça, seja ele estadual, federal, seja do trabalho, de qualquer competência,
ele tem suas metas também. E por muito tempo, isso gerou conflito, né? A gente via alguns tribunais dizendo, não, seguindo pura e simplesmente as metas nacionais e abandonando as metas locais, que eram importantes para o seu público, e, por outro lado, outros tribunais com metas regionais ou locais que eram importantes, já se julgava mais importante para eles e simplesmente ignoravam as metas nacionais. E o que a gente enxerga hoje com essa governança e com essa estratégia é que essas metas nacionais e regionais, elas podem conviver muito bem e podem seguir um caminho para uma convergência. Outro ponto importante de alinhamento são os papéis e os atores, né? Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, os órgãos do Poder Judiciário, os tribunais e a sociedade, cada um no seu papel. E é importante que cada um entenda que esse papel, em determinado momento, é um papel que pode ser um papel de coordenação ou de coordenado. Um tribunal de justiça, por exemplo, ele, perante os seus setores e órgãos internos, ele é o coordenador da estratégia daquele tribunal. Mas, em relação, por exemplo, ao CNJ, ele é coordenado pela estratégia nacional do Tribunal do Conselho Nacional de Justiça. Então, é importante você entender essa alternância de posições. A sociedade também tem a sua posição, os funcionários têm sua posição, os magistrados têm também a sua posição, e todas elas devem interagir. Então, é muito importante entender os papéis e os atores que atuam nesse processo. E aí, por último, no alinhamento, a convergência. E eu gosto muito dessa frase, porque em determinado momento, o judiciário brasileiro, no passado, entrou num processo de tecnologia em que cada um queria fazer o melhor. E foi se criando uma corrida maluca que atuações e sistemas e soluções eram sobrepostas, cada um fazia, tentando ver que a sua era melhor que a outra. E chegou a uma conclusão, depois de muito tempo, que isso não levava a lugar nenhum. Então, essa frase reflete muito isso. Sozinho se vai mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Hoje em dia existe um trabalho colaborativo muito maior entre os tribunais e é muito importante que isso se fortaleça, para que a gente consiga chegar no objetivo que se quer. Bom, depois do alinhamento, você tem o foco do cidadão. Foco do cidadão, e aí eu reforço ali o do cidadão, porque em algum momento, e a gente, no poder público em geral, no judiciário também, mas no poder público em geral, a gente pega carona com muitas ideias e com muitas ações que foram feitas no setor privado, e a gente se aproveita disso. E na história da humanidade, a evolução do comércio, de todo o contexto de capital, as empresas foram evoluindo e tentando descobrir a melhor forma de se modernizar, a melhor forma de atender, a melhor forma de ganhar dinheiro. E nesse processo, num primeiro momento, as empresas chegaram à conclusão, bom, nós precisamos melhorar internamente todos os nossos processos para que a gente consiga atender melhor e ter um resultado melhor. Já num segundo momento, a gente falou isso, as empresas chegaram e falaram, bom, mas isso agora não está sendo suficiente. A gente precisa atender ao nosso cliente. Então, vamos fazer o que o nosso cliente quer. Nós vamos atender o nosso cliente. Só que com uma visão da própria empresa do que o cliente precisava. Então, em um determinado momento, começou a se falar em foco no cidadão. A visão da empresa em relação ao que a sociedade, o que o cidadão precisava. Hoje em dia, a visão já é outra. Existem outros nomes para essas coisas, user experience, uma série de coisas, mas eu prefiro falar em foco do cidadão. Ou seja,
Não adianta você imaginar o que você acha que o seu usuário, que o cidadão precisa ou quer. É preciso que ele diga o que ele quer. E você precisa entender exatamente o que ele quer, senão você não vai conseguir atendê-lo. E aí eu vou contar uma historinha muito rápida para os senhores, que o meu pai me contava. Existia a história dos 3 pedreiros. Existia uma obra muito grande e tinham 3 pedreiros trabalhando com uma distância de um para o outro. E passou um menininho pela calçada. E chegou no primeiro pedreiro e perguntou para ele: moço, o que o senhor está fazendo? E ele disse: eu estou assentando tijolos. O menininho olhou e seguiu em frente, mas da frente encontrou o segundo pedreiro. E aí perguntou novamente para o moço, para o pedreiro: moço, o que o senhor está fazendo? Ele: eu estou levantando um muro. O menininho olhou, tá? Continuou em frente. E mais à frente tinha um terceiro pedreiro. E o terceiro pedreiro chegou para o terceiro pedreiro e perguntou: moço, o que o senhor está fazendo? E o pedreiro chegou para ele e falou: meu filho, eu estou ajudando a construir uma escola. Percepções. E aí a gente vai falar de percepção do nosso usuário, do cidadão, da sociedade, que é o nosso foco. O que é resultado de valor para o cidadão? O judiciário brasileiro, ele trabalha muito com indicadores, mas indicadores, e aqui não vai nenhuma crítica a isso, porque isso é importante para o processo, mas o judiciário brasileiro tem que também trabalhar com outro tipo de indicadores. E aí eu vou citar, por exemplo, indicadores comuns que a gente está acostumado a lidar aqui, principalmente nós do judiciário: número de processos julgados, julgar processos mais antigos, e isso é divulgado. Só que o que isso representa para o cidadão? Qual é a repercussão e qual é o que o cidadão vai entender quando você diz que julga mais processos do que foram distribuídos? Não tem nenhum sentido para ele. Ele quer o resultado. O que o cidadão quer e o que a gente precisa mostrar, e o judiciário brasileiro faz isso, só que divulga mal. Ele quer saber: o número de homicídios diminuiu, a criminalidade diminuiu, o que o judiciário está fazendo? Feminicídio, quais são as ações que o judiciário faz em benefício da sociedade? Traduzir isso em resultados para a sociedade. E o judiciário faz isso, só que ele não divulga dessa forma, ele não divulga desse jeito. É preciso a gente estreitar a relação, aproximar o judiciário da sociedade. E qual é a expectativa da sociedade dos valores? A sociedade, o cidadão, tem muitas vezes o judiciário como a última fronteira, ou a última esperança, né? Quando outras instituições ou quando outros setores falharam. E aí não adianta mais a gente falar só de acesso à justiça. Eu não vou entrar aqui no mérito, a gente sabe que tem uma série de correntes em relativo à teoria de acesso à justiça, o objetivo aqui não é falar disso, mas mesmo aquele cidadão que hoje já tem acesso à justiça, ele não quer mais só o acesso à justiça, ele quer o resultado. A nossa sociedade ela está informatizada, até compulsoriamente, até sem condições de estar. Eu vou citar até um exemplo que é fora do judiciário. Por exemplo, não adianta você ter um aplicativo em que você melhora ou facilita o acesso de um cidadão ao INSS. Não, você cadastra os seus dados, vai ser tudo facilitado, mas e o resultado? Às vezes ele leva 6 meses, 1 ano para ele obter o resultado daquele pedido dele. Resolveu o problema? Não, não resolveu. A gente tem que trabalhar menos na entrada e mais na saída, mais no resultado. E aí a gente
tem que entender que a gente tem uma sociedade que foi, em algum momento, até compulsoriamente informatizada, como, por exemplo, na pandemia, em que você tinha pessoas que não tinham a menor condição de sobrevivência, não tinham o que comer, mas não podiam deixar de ter um smartphone, porque se não tivesse um smartphone, ainda não conseguia acessar o sistema da Caixa Econômica que recebeu o Auxílio Brasil. É uma realidade. Você acaba impondo uma tecnologia para toda uma sociedade que talvez não tenha condições de utilizar, mas a gente está caminhando com isso. Percepção de inclusão. E aí eu falo de percepção de inclusão não só da sociedade, mas numa percepção de inclusão do próprio Poder Judiciário e de seus membros, sejam eles magistrados, funcionários, colaboradores. Você tem todo esse processo de transformação digital que está ocorrendo em todo o país, e, como eu já disse, com uma diversidade muito grande. E às vezes, esse processo ele se concentra muito nos grandes centros, ou nas capitais, ou nos fóruns centrais, ou na alta administração de cada tribunal. Mas é importante que, como eu disse, também, por transparência, isso tem que ser disseminado por todos. Será que o funcionário e o magistrado que está lá na ponta, numa comarca do interior, ele tem a noção e a visão e a percepção de todo esse processo? Será que ele se sente incluído? Será que alguém já explicou exatamente para ele o que está acontecendo? Ele não pode ficar mais preso somente ao seu processo diário de trabalho ali, de despachar processo, sentenciar. Não, ele tem que entender que aquilo faz parte de um contexto muito maior. Mas ele precisa entender isso. Então, essa percepção de inclusão interna ela é muito importante e ela precisa ser disseminada. Por outro lado, é muito importante a gente disseminar a percepção de inclusão externa, daí eu falo aí da sociedade e dos operadores de direito. É muito importante que todos entendam este processo que está acontecendo e qual é o resultado que se pretende com isso. Nós temos uma diversidade no país enorme, de norte a sul, comunidades diferentes, linguagens diferentes. E aí eu não estou falando só de regionalismos, eu estou falando de comunidades dentro da comunidade, nos grandes centros também. Essa percepção ela precisa ser disseminada e ela é muito importante. Eu estou querendo com isso eliminar alguma coisa, eu estou querendo diminuir a participação dos operadores de direito? Não. Todos nós aqui sabemos, por exemplo, o que é um autoconcluso. Mas pergunta para uma pessoa que não é do meio jurídico o que é um autoconcluso. Ela não vai saber. Por que a gente não pode colocar a informação mais simples para o nosso usuário, para que ele entenda? Por que a gente não pode chegar, aguarde um momento, o seu processo está sendo analisado pelo magistrado? Isso numa linguagem mais simples, mas pode ter até regionalismo, pode ter uma linguagem de comunidade, pode ter uma linguagem... E aí, tudo bem? Por que não? Eu estou querendo eliminar os processos e os ritos do judiciário? Não, de forma nenhuma. Não é exclusividade do Poder Judiciário ter processos e ritos próprios. Todos os segmentos têm isso. Medicina, engenharia, e tem uma linguagem própria. E ela deve ser preservada, mas dentro do seu meio, dentro do ecossistema de justiça dos operadores de direito. Mas nós não podemos esquecer que o nosso usuário final, ele não tem essa percepção e ele precisa ter uma coisa transparente, que ele entenda o que o judiciário está fazendo. E aí, unificação de entendimento na percepção interna e na externa, a facilitação. Você criar formas, eu estou citando aí o legal design, que é uma coisa que está em voga, embora não seja ainda institucionalizada. Você tem várias iniciativas para facilitar o layout e a comunicação com as partes no processo judicial.
E, por último, como fator crítico de sucesso, a transparência e a comunicação, como eu já tinha falado, a divulgação, né? Tanto interna, dentro dos tribunais, para que a gente dissemine isso, desde a administração central até a ponta de cada tribunal, e como externa para a sociedade também. Estratégia nacional. E aí a gente vai para o contexto real do judiciário brasileiro. A gente tem uma estratégia nacional que foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça para o período 21-26, ela está em andamento, nós estamos na metade desse ciclo. A estratégia do Poder Judiciário ela é feita em ciclos, esse é o atual, já tivemos outros anteriores, e ele está sendo feito de forma progressiva. Né? E uma coisa que é importante a gente destacar nessa estratégia nacional, que ela foi estabelecida pela Resolução 325 de 2020. Primeiro, a governança institucional integrada. Né? E o que é essa governança institucional integrada? Prover um direcionamento estratégico, assegurar o atingimento de metas organizacionais, garantir que os riscos sejam gerenciados, utilizar recursos com responsabilidade, preservar e otimizar o valor e o interesse organizacional, contribuir para a longevidade organizacional. E aí, isso tem que ser feito em cada tribunal, em cada unidade. A gente chama de governança institucional integrada porque a gente parte do princípio que, através da sedimentação de uma governança institucional em cada unidade, em cada tribunal, ela vai conseguir, de baixo para cima, se integrando até chegar a uma governança institucional integrada, ou seja, nacional, uma convergência nacional de uma governança única. Mas, para isso, é preciso que todos os tribunais estejam integrados, todos os tribunais estejam praticando um nível razoável de governança através dessa estratégia estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí nós temos um ponto que eu chamo a atenção, que é importante. O Judiciário 4.0 é igual à Justiça 4.0 mais Administração Judiciária 4.0. Essa fórmula foi uma fórmula que eu criei para poder explicar como é o funcionamento dessa estratégia em andamento. Né? Eu sei que muitos dos senhores têm ouvido falar muito do Justiça 4.0, mas isso, não vou dizer que é só a ponta do iceberg, mas é parte da questão. Né? E a gente precisa entender todo esse processo. Né? A começar por programas e projetos. Como distinguir? As pessoas tendem muito a valorizar uma ação que ela quer fazer e transformar ela em projeto. E aí tudo vira projeto. Se tudo virar projeto, você não tem priorização. E se você não tiver priorização, você não consegue executar. Esse é um ponto importante. É muito importante que as pessoas também consigam distinguir um programa de um projeto. Às vezes é uma ação que ela é permanente. Isso não é um projeto. Ações permanentes, elas estão muito mais ligadas a um programa. Um projeto ele tem um começo, um meio e um fim. E um resultado associado a ele. Um programa ele pode ser um conjunto de projetos ou de ações de longo prazo ou permanente para atingir um objetivo, mas ela vai ter um cunho permanente. E é muito importante a gente distinguir isso para que a gente possa realmente priorizar projetos e programas de acordo com o objetivo que se quer chegar. E por que 4.0? O 4.0, o judiciário brasileiro, ele copiou ou pegou carona no 4.0 da indústria. Nós vivemos um momento em que a sociedade, em que o meio social, né, principalmente comercial, pontua como indústria 4.0. E isso vem dos tempos da Revolução Industrial. Né? A primeira fase da Revolução foi lá, com o advento da criação da máquina a vapor, e aí nós passamos por várias fases de transformação tecnológicas e hoje estamos numa fase em que esse processo de transformação e de digitalização
faz com que a gente crie esta nova fase, a gente marque essa nova fase como a quarta fase desse processo de transformação que vem ao longo dos anos na história da humanidade. E a gente acabou pegando carona com esse 4.0 e a gente fala de judiciário 4.0 justamente por isso, porque o judiciário também está passando por um processo de transformação como há muito tempo não se passava e que é marcante, por isso a gente está marcando ele como 4.0. E aí a gente parte para o Justiça 4.0, que é a parte que é mais visível desse processo, e o Justiça 4.0 é um programa de longo prazo, é um programa em que a gente faz a área judicial uma série de ações para que elas atinjam o objetivo que o judiciário vai desejar. Nós estamos num ciclo de 6 anos, provavelmente, encerrando esse ciclo, a gente vai partir para um outro ciclo, mas sempre com alguns objetivos. E aí, você, dentro do programa Justiça 4.0, a gente tem alguns projetos. O primeiro deles é a PDPJ, que é a plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro. A plataforma, a PDPJ, ela começou como um projeto, mas ela cresceu tanto que hoje ela é um programa dentro do programa Justiça 4.0. Tal número de projetos vinculados a ela. A plataforma ela tem 2 vieses. Ela tem um de ser um grande marketplace, ou seja, uma grande lojinha, como nós temos dos nossos smartphones, seja Google, Apple, e lá se colocam todas as aplicações a nível nacional que podem ser utilizadas e compartilhadas com todo o ecossistema, e no caso aqui nós estamos falando do ecossistema de justiça, e ao mesmo tempo que a gente tem essa plataforma, que ela está sendo cada vez mais demandada e implementada, nós temos também a plataforma como um concentrador de dados. Vai ser uma grande nuvem, um grande banco de dados do judiciário brasileiro. Isso também está em andamento. E aí, quais são as premissas da PDPJ? Quebrar as aplicações em unidades atômicas de negócio, com domínio único e bem definido. Estabelecimento de padrões de desenvolvimento e arquitetura. Desenvolvimento comunitário com colaboração e aproveitamento comum. E instituir uma plataforma única de disponibilização de soluções e microserviços por meio de nuvem, como eu disse. E aí, nós temos aqui, só para ter um resumo da arquitetura atual da PDPJ. Como eu falei, ela começou como um projeto e hoje nós temos ela como um programa, porque aí, como vocês podem verificar, nós temos cerca de 30 e poucos projetos dentro da PDPJ. Nós temos projetos estruturais, módulos básicos, módulos negociais e sistemas de justiça. São todos projetos em andamento na PDPJ. Esse slide sozinho aí, ele dava uma apresentação por si só, de tantos projetos. Se eu fosse falar sobre cada um deles, a gente passaria algumas horas aqui falando. Como a gente não tem tempo, eu estou só colocando para os senhores terem a ideia da grandiosidade da PDPJ hoje e do crescimento que ela teve nesses últimos 2 anos. Fora isso, nós temos ainda o juízo como projeto, o juízo 100% digital, que é o processamento onde todos os atos processuais são executados, praticados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. Isso é um breve resumo. Temos também o núcleo de Justiça 4.0, que não envolve necessariamente a tecnologia, mas também pode envolver. São núcleos especializados em razão de uma mesma matéria ou competência, sobre toda a área territorial situada dentro dos limites da jurisdição de um tribunal. E ainda temos outros serviços que estão sendo feitos em paralelo, como, por exemplo, o balcão virtual, que está sendo utilizado por vários tribunais. E aí, a gente parte para a administração judiciária 4.0. E por que a gente tem que ter uma administração judiciária 4.0? Porque, como eu usei aqui o símbolo do judiciário, justamente, que é a balança, porque é preciso haver equilíbrio. Para dar conta de uma transformação digital na área judicial, como essa que eu acabei de mostrar, com a complexidade e as tecnologias envolvidas,
é preciso que haja um suporte, é preciso que todo o Poder Judiciário e cada tribunal como um todo, ele esteja sintonizado, ele esteja sincronizado. Não adianta você ter uma área judicial altamente tecnológica se a administração daquele tribunal que dá suporte para aquela área judicial, ela não está preparada para trabalhar com aquilo. Por isso que é importante uma administração judiciária 4.0 também, né? E aí nós temos algumas ações e alguns projetos dentro do programa de administração judiciária 4.0. A administração judiciária 4.0 também é um programa em que você tem uma estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicações, que é a ENTIC, você tem uma estratégia nacional de segurança cibernética, que é a ENSEC, você tem uma estratégia nacional de pessoas, você tem uma estratégia para contratações, orçamento e, por último, e não menos importante, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso, sustentabilidade. É também um tema primordial hoje que está sendo debatido mundialmente pela sociedade. Se não houver sustentabilidade, a gente não consegue avançar em algumas questões. E aí, é por isso que eu digo que um judiciário 4.0, ele só vai existir se houver uma justiça 4.0 mais uma administração judiciária 4.0. É preciso que haja o equilíbrio. Bom, e aí a gente termina essa fase de contextualização e a gente começa a falar sobre o judiciário do futuro. Da mesma forma que nós chegamos, né, e nós pegamos carona com a indústria 4.0 e nós estamos na fase do judiciário 4.0, eu acredito que a gente vai ter milhares de outras fases e o judiciário é infinito 0.0. Outras fases virão. E para que isso aconteça, o que é preciso fazer? Como se preparar para o judiciário infinito 0.0 ou o judiciário do futuro? E aí nós estamos falando de dois pontos que são justamente os pontos que estão em evidência no momento. Primeiro, governança adaptativa. A governança adaptativa é uma teoria nova em que a governança ela tem que ter um caráter um pouco mais dinâmico, mais célere e pontual nas questões que estão em evidência. É um movimento, uma teoria nova, que está sendo muito utilizada, principalmente no setor privado, e que o setor público está começando a utilizar. Mas para que essa governança possa se transformar numa governança adaptativa, é muito importante que a governança tradicional que nós já falamos, a governança institucional integrada, ela esteja bem sedimentada, bem consolidada. Não há como a gente pular uma etapa, não há como a gente avançar por uma governança adaptativa se a gente não tiver uma boa governança solidificada. E o outro movimento que a gente acabou de falar em função da sustentabilidade, que é o movimento ESG, Environment, Social and Governance, né? Ambiental, social e governança. Existem já vários setores utilizando essa teoria do movimento ESG, e é muito importante que o poder público também entre nesta teoria, porque ela vai de encontro justamente com a sustentabilidade. Nós temos a Agenda 2030 do Judiciário, do Poder Judiciário, que é capitaneada pelo CNJ, e esse movimento ESG, ele vai trazer uma contribuição muito grande para que a gente consiga estar aderente a essa agenda até 2030. Então, é muito importante que a gente trabalhe justamente nessa questão aí do social, do ambiental e da governança em conjunto, para que a gente consiga sustentabilidade. E aí,
algumas premissas do judiciário do futuro. Cultura digital, como eu disse para os senhores e para as senhoras no início, cultura não se modifica de uma hora para outra, mas o processo precisa começar, já começou e precisa avançar. Cultura digital, para que em algum momento a gente chegue no ponto que a gente deseja. Liderança, é preciso que haja uma boa liderança neste sentido, com vontade de fazer. Judiciário 4.0, que eu já acabei de falar. Cidadão no centro. Judiciário como plataforma. Inovação multidisciplinar e ecossistema de justiça. Essas são premissas que eu considero importantes para que a gente consiga avançar no judiciário do futuro. E aí, eu vou falar agora um pouquinho sobre o futuro do judiciário nas tecnologias. A primeira delas, né, inteligência artificial. Ser humano versus máquina. Vamos lá. Esse é um tema que está fervilhando, é um tema do momento, e a gente tem questões que estão sedimentadas, são pacificadas, e outras que são muito polêmicas. Vamos às questões mais simples primeiro. É negável que a inteligência artificial veio para ficar. Isso não tem como negar. Mas a gente tem que alinhar as expectativas com a realidade. Existe muita ansiedade, muita novidade, e a gente não pode misturar ficção com realidade. As notícias estão pipocando. Eu mesmo, semana passada, vi uma série de informações e de reportagens, porque nós estamos tendo um evento no Rio, que é o Web Summit, que fala justamente está falando muito de inteligência artificial. Então, é muito importante a gente separar isso, né? Senão a gente vai entrar no campo da ficção, a gente tem teorias da conspiração, a gente tem teorias trágicas, e a gente não pode se deixar levar por isso. A gente tem que ter o pé no chão. E dá muito a se fazer em termos de inteligência artificial, né? Na ficção, o ser humano, de uma maneira geral, ele teve sempre um sonho de construir uma máquina que fosse parecida com ele. Só que, na hora dele executar isso, e a gente vê isso, de certa forma, na prática, ele está fazendo quer fazer uma máquina perfeita. E aí você tem um conflito. Porque se o sonho dele era fazer uma máquina parecida com o ser humano, ele não pode querer fazer uma máquina perfeita, porque o ser humano não é perfeito. O ser humano erra. Se ele está fazendo uma máquina perfeita, ele não está fazendo uma máquina parecida com ele. Mas daí, eu não vou entrar muito nisso, porque isso é uma polêmica, e a gente ia começar aqui a divagar sobre uma série de questões. A inteligência artificial vai substituir o ser humano? Não, não vai. Não tão cedo. Ela veio para ajudar o homem, tá? E aí a gente sabe que a inteligência artificial vai acabar com uma série de profissões, mas vai fazer surgir outras várias. E isso não é a primeira vez que acontece. Na história da humanidade, a gente observa isso. A cada salto de tecnologia, ou de cultura, ou de mudança que a gente tem, e a gente teve isso, e eu volto ao ponto da Revolução Industrial, quando surgiu a máquina a vapor, foi catastrófico, porque muitas profissões, muitas atividades seriam extintas com a criação da máquina a vapor. E por aí foi, ao longo da história, uma série de criações e de transformações tecnológicas que nós passamos. A inteligência artificial é só mais uma delas, e não vai ser a última. Judiciário, indústria, infinito 0.0. Muitas transformações virão. A questão é, o ser humano está preparado? Hoje, a inteligência artificial ela está muito mais para fazer aquilo que é repetitivo e ajudar o homem.
acabar com trabalhos simples. Sim, muitas profissões vão acabar com isso, mas outras várias serão criadas. Se o ser humano tiver a mente aberta, a IA pode ajudar muito o ser humano. Semana passada, eu vi uma reportagem do CEO da GitHub, Thomas Duncan. A GitHub, ele está aqui no Rio para esse evento Web Summit. A GitHub é simplesmente a maior plataforma de desenvolvimento colaborativo do mundo, que foi comprada pela Microsoft e faz a parceria com a OpenAI para fazer o chat GTP. Ele diz que a inteligência... Esse cara, que é um dos caras mais envolvidos com essa questão de chat GTP, ele mesmo diz que a inteligência artificial não vai ganhar consciência. Mas ele diz que vai ajudar muito em muitas profissões. Ele disse que hoje isso cresceu muito, era algo em torno de um percentual de 10%, se não me engano, e hoje está já em mais de 60% dos códigos de programação já são desenvolvidos por máquinas. A interação do homem no desenvolvimento de um programa cada vez menor. Os desenvolvedores de sistema, eles vão ter que se readaptar para trabalhar, porque a máquina está fazendo, e aquilo que é repetitivo. Se a gente perceber, tudo que é repetitivo, a máquina ganha em escala. Eu compartilho essa visão do Thomas, de que que a inteligência artificial não vai ganhar consciência, mas isso não é uma unanimidade, né? A gente tem isso como uma polêmica, mas a gente tem que entender isso, né? Tem uma outra CEO também que estava nesse evento, a Meredith Whittaker, que ela é CEO do Signal, que é aquele aplicativo de mensagens que é concorrente do WhatsApp. E ela também estava falando que as grandes tecnologias ainda hoje estão na mão de poucas grandes corporações, e que isso acaba sendo uma concentração muito grande de informação na mão de poucos, e que acaba servindo como uma espécie de capitalismo de vigilância, porque ele consegue identificar e as pessoas, pela curiosidade, começam a utilizar e eles começam a capturar dados e a entender como é que as pessoas pensam e o que elas querem. Isso acaba criando um certo controle, né? Mesmo que de forma empírica e sem perceber das pessoas, né? Então, isso é muito importante. A gente ainda tem que trabalhar muito isso. E tudo isso ainda é muito novo, muito polêmico. Então, a gente tem que pensar muito. E aí, eu acho que o chat GTP, eu estou falando aí do Bard, que é o concorrente do Google, tem o Baidu também, que é chinês, são modismos. Eu não estou falando de que a inteligência artificial é modismo. Eu estou falando que essas ferramentas especificamente estão na moda. Eu tive num evento no final do mês passado, no judiciário, e que fala de tecnologia, e a gente fez uma pesquisa rápida lá, num painel em que a gente perguntou se, outubro do ano passado, quem já tinha ouvido falar no chat GPT. E pouca gente levantou a mão. E hoje, além de ouvir falar, quem já usou? Quase 80% da plateia já conhecia e já tinha, pelo menos, feito alguma interação. Curiosidade por uma série de coisas. Mas eu acho também que isso é muito passageiro. Eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo. Quem dos senhores sabe, provavelmente devem saber, mas qual dos senhores lembra do NFT? O que é NFT? É o No Fungible Token, que no ano passado ficou famoso, que é justamente uma obra de arte ou qualquer coisa criptografada no mundo virtual que era vendido e que era único
para algumas pessoas. Virou modinha na época. A gente viu várias notícias de pagamento de valores altíssimos por obra de arte no mundo virtual. Nós tivemos, inclusive, no judiciário brasileiro, uma decisão de apreensão no metaverso de um NFT, um processo verdadeiro, um processo judicial, em que houve busca e apreensão no metaverso de um NFT. Alguém mais lembra disso? Caiu no esquecimento. Por quê? Surgiu uma nova. O mundo está muito dinâmico, velocidade aceleradíssima, e a cada momento aparece alguma coisa. Então, o momento é do ChatGPT, é do Bard, é do Baidu, até surgir alguma outra coisa. Bom, mas todos esses, eles ainda estão na fase de aprendizado, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ainda tem muito erro e é preciso criar regras, estudar muito isso, né? Tecnicamente, você tem, na inteligência artificial, o que a gente chama, dividido entre AI fraca e AI forte. O que é AI fraca? A AI fraca é aquela que ela é desenvolvida com um aprendizado de máquina, né? Com as bases de dados. E ela é binária. Ela aprende e ela vai sim ou não, e ela vai nesse aprendizado. A gente chama de AI fraca, que é a inteligência artificial que a gente está usando no momento, por incrível que pareça. É a mais utilizada. E, conceitualmente, a gente tem a AI forte, que é a AI em que ela ganha consciência. E aí, vamos lá, para que não haja um conflito entre o que eu falei antes, em que a inteligência artificial não vai ganhar consciência, e esse tipo de consciência. O entendimento aqui de consciência é um entendimento não binário, é um entendimento em que a inteligência artificial, em algum momento, ela não vai só decidir ou sim ou não, tem o talvez, ela vai começar a ter uma interação que ela possa tomar algumas decisões, mas sempre baseada no aprendizado. A gente não pode esquecer que a grande diferença da máquina para o ser humano é o livre-arbítrio. É não só a razão, mas o ser humano tem razão e emoção. Então, é muito importante esta separação, porque por mais que o ser humano... e aí vou até citar um exemplo do judiciário, um magistrado. A inteligência artificial vai ajudar o magistrado com jurisprudência, ajuda na elaboração de uma sentença, ações repetitivas, executivo fiscal. Provavelmente, em muito curto prazo, nenhum magistrado vai estar lidando com o executivo fiscal. A máquina vai estar fazendo isso. Mas o magistrado não vai deixar tão cedo de decidir aquilo que ele tem que decidir com o seu pensamento. Por mais que você, por exemplo, e eu vou citar um exemplo que é muito próximo do desembargador Jean Albert, porque ele militou muito tempo como magistrado nessa competência, uma ação em que envolva uma criança de família, uma ação de família que envolva uma criança. Decisão de com quem vai ficar a criança. A máquina não vai decidir isso. Por mais que se diga que a justiça e o magistrado, e é assim, seja imparcial, todos somos humanos. Temos convicções, temos emoções. A máquina não vai chamar uma criança para conversar e perguntar para ela com quem ela quer ficar. Isso é uma tarefa que só o magistrado, com todo o conhecimento que ele tem, ele vai poder fazer. Vai ter que ter intervenção humana sempre. E eu estou citando aqui só um exemplo. Então, é muito importante a gente distinguir essas questões, né? E quando se fala de uma AI forte, em que a máquina vai ter uma consciência, é um entendimento não binário que ele vai poder tomar algumas decisões, mas ele não vai ter nunca a emoção e a convicção e todo um contexto social ali para entender que
a regra é uma, mas ele pode, por algumas razões, definir de outra forma. Eu não estou falando aqui de exceções, por exemplo, de um ser humano que avançou o sinal porque estava com uma pessoa doente no carro e tinha que levar no hospital. Isso é uma exceção. Se você colocar isso no algoritmo para uma máquina, ela vai entender. Mas ela nunca vai entender que eu, cara, por prazer, alta velocidade, eu quero furar um sinal de madrugada. O ser humano, ele tem o livre-arbítrio de fazer isso e assumir as consequências desses atos. Um algoritmo nunca vai entender isso. Se o sinal fechou, é para parar, a não ser que haja um motivo muito justo para você não parar. É disso que eu estou falando. Por isso que tão cedo a máquina não vai substituir o homem por conta justamente de questões que não são de aprendizado, né? E aí a gente tem uma questão que, aí voltando agora, vamos ser muito objetivos para o lado do judiciário brasileiro, né? Há muito ainda a se regulamentar. O Conselho Nacional de Justiça, ele criou uma resolução, a 332, de agosto de 2020, e uma portaria com regras para que soluções com inteligência artificial no judiciário seguissem determinados padrões e determinados requisitos que a gente não pode abrir mão, né? E a gente também está falando aí talvez de viés, né? E aí a gente volta a um ponto polêmico, porque a gente teve algumas experiências no passado, conhecidas e reportadas nos Estados Unidos, em que uma inteligência artificial aprendeu com sentenças antigas e com julgados antigos, como dar decisões em algumas questões, e depois de um determinado tempo se identificou que ela estava tendo um viés e condenando mais pessoas negras do que pessoas brancas criminalmente. Por quê? Porque tinha ali um viés. A questão o viés é da máquina, ela aprendeu com o que foi feito pelo homem. E aí é preciso se entender o contexto e o histórico e fazer com que isso não tenha um peso. Então, esta é a polêmica. O ser humano, por mais isento que se diga que se e aí eu até volto a citar a questão do judiciário, por mais isento que se possa ser, existem convicções, existe viés, sim. Então, o fato da máquina não ter viés, ela vai estar sendo atendendo ao requisito que deveria ter, que é julgar. Se o ser humano, quando julga, tem um viés, por mais isento que ele possa ser. Então, tudo isso é muito polêmico. Então, tem muita coisa para ser regrada e essas regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça hoje não são suficientes para isso, né? E aí eu deixo isso como reflexão, porque a gente está num momento de ebulição dessa questão da inteligência artificial. Do ponto de vista de utilização no judiciário, eu coloco aqui algumas ações que já estão sendo feitas, inclusive que estão na PDPJ, que é a plataforma Sinapse, que tem uma solução com inteligência artificial para classificação de processos de forma automatizada. Tem também uma outra solução desenvolvida que agrupa por similaridade as demandas. Nós temos também outra demanda que desenvolve solução de inteligência artificial para análise de precedentes qualificados, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque a gente teria que ficar aqui um tempo explicando. E também melhoria no padrão de capacitação de IA. Tá? Esses são alguns pontos de inteligência artificial. Eu vou passar para outras tecnologias agora aqui. E aí a gente sai um pouco da inteligência artificial e entra no judiciário como serviço. Serviços personalizados. É importante, como eu falei lá atrás, que a gente pense com inovação. Eu vou citar um exemplo aqui, só para os senhores terem ideia do que a gente precisa avançar. O Banco Itaú, recentemente, ele criou um banco virtual só para gamers, com linguagem de gamers e com serviços específicos para gamers. Ele fez isso porque ele é bonzinho? Não.
Ele viu valor nisso. Ele viu que ele podia ganhar com isso. E cada vez mais a gente tem que entender que os serviços têm que ser personalizados. O serviço público também tem que ter essa visão de personalização de serviços, para que a gente consiga um resultado melhor. Isso é só um exemplo. E, por último, uma tecnologia também que está muito em moda é a blockchain, que são cadeias de blocos, são soluções em cadeias autenticadas, né? É como se tivesse uma corrente com elos e todos eles entrelaçados e autenticados. É uma autenticação em cadeia. E aí eu vou citar um exemplo, e até citar um exemplo que poderia ser utilizado no judiciário, por exemplo, autenticação e reconhecimento de firmas, cartórios extrajudiciais. Hoje, eles são registradores. Com a solução de blockchain, você tem a informação, ela é colocada nessa cadeia, na nuvem, em vários lugares, em vários servidores diferentes, e a mesma informação está disseminada em vários lugares. Então, a autenticação garante que essa informação ela vai ser igual em todos os elos da cadeia. Se você mudar em um elo, você está mudando em todos. Você não consegue mudar só em um elo. Isso garante autenticidade. Se a gente faz uma solução em que isso ocorre, não há necessidade mais dos cartórios serem registradores. Opa! Você está falando para acabar com os cartórios extrajudiciais? Não. Mente aberta. A gente tem que mudar as soluções. O cartório que hoje é registrador, ele pode ser um elo da cadeia como autenticador. Ele pode ser uma autenticadora, uma autoridade autenticadora que faz parte dessa cadeia, que é uma cadeia que pode ser uma cadeia do judiciário, pode ser uma cadeia dos cartórios, em que vai ter documentos autenticados e com fidelidade. Então, pensar fora da caixa, mudar a maneira de pensar. Se você ficar preso ao que você faz, a atividade que você faz hoje, e achar que não pode mudar, você está condenado realmente ao fracasso. Mas se você pensar fora da caixa e entender que você pode mudar a sua atividade e continuar sendo produtivo, você tem chance de ter sucesso. Eu estou indo já para o final, e aí eu estou falando... eu gosto muito de terminar falando de utopia. E eu falo do Fernando Birri. Fernando Birri é um cineasta argentino que faleceu não tem muitos anos, e ele tinha uma visão de utopia muito interessante, né? Ele dizia que as pessoas perguntavam para ele, ele dizia que a utopia ela está bem distante da gente, e a cada passo que a gente dá, ela afasta um passo. E é sempre assim, se você der 2 passos, ela também vai dar 2 passos para frente. A utopia tende a ser inalcançável. E aí as pessoas perguntavam para ele, para que serve a utopia? A utopia serve para que a gente não deixe de caminhar. Senhores, o judiciário precisa continuar caminhando com todo esse processo, com toda essa transformação digital. E aí é importante continuar caminhando, mesmo que o objetivo esteja distante. Mas é importante também que a gente entenda que tudo isso tem um objetivo. E aí, embora eu tenha falado de utopia, eu volto a colocar o pé no chão e falar da realidade. E aqui eu não estou falando em nome do judiciário, eu estou falando em função do trabalho que eu ajudo a fazer, tanto no Tribunal de Justiça do Rio, como aqui no CNJ, mas é importante que a gente entenda por que nós estamos fazendo tudo isso. Aonde temos que chegar? Aonde o Poder Judiciário brasileiro tem que chegar?
entregar resultado de valor para o cidadão e para a sociedade. Esse é o objetivo a ser perseguido. E aí eu digo para os senhores que é preciso alinhar isso com percepção. É preciso que todos entendam, nós que estamos aqui, os senhores e senhoras que estão nos ouvindo, todos os tribunais, magistrados, funcionários, colaboradores, operadores do direito e a sociedade entendam que nós não estamos levantando paredes, nós estamos construindo um judiciário melhor para entregar resultado de valor para o cidadão e para a sociedade. Muito obrigado, era isso que eu tinha e estou à disposição aí dos senhores para qualquer tipo de pergunta. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Ivan, a sua palestra foi assim de grande valia, ensinou bastante coisa para a gente. Agora eu vou fazer algumas colocações, vou pedir para você fazer um comentário depois, se for possível. Pois não. Salvo engano meu, em 1992, eu era defensor público em São João da Barra e participei de uma audiência nessa qualidade. E lá nós usávamos, naquela ocasião, tá, uma máquina de escrever, ok? E quando a testemunha prestava um depoimento e o juiz fazia constar na assentada, lá o termo de depoimento, às vezes o digitador se equivocava e como corrigir um lançamento errado de uma palavra quando o ato estava sendo documentado numa máquina de escrever. Se usava o artifício do digo. Então, se constava uma frase e depois, quando se via o equívoco, se colocava digo e se dizia exatamente o que se queria falar. Muito bem. Essa audiência eu participei, repito, como defensor público, eu não presidi esse ato. Ingressei na magistratura em 93. Quando eu entrei na magistratura, nós tínhamos um equipamento já avançadíssimo para a época, tá? Um 386 com um programa chamado Carta Certa 3, ok? Aí já melhorou a parte de consertar, não é isso? O tempo passou, veio o Windows 3.1 ou 3.11 com o Word 6.0, salvo engano meu, e já tivemos uma outra mexida enorme. Em seguida, nós tivemos uma substituição das fichinhas de andamento, salvo engano meu, pelo TipWin, não é isso? Exatamente. E o tempo foi passando, até que nós chegamos à situação que temos hoje. Não é? E aí eu vou te perguntar, se existe uma evolução tão grande num curto espaço de tempo, tá? Como fazer para o profissional do direito assimilar tantas mudanças, considerando que a atividade do juiz, do advogado, é muito presa às tradições, não é? E formalidades. Então, eu queria te indagar isso, tá? Como que esse movimento ele vai ser assimilado pelos profissionais do direito, tá? Com o uso da informática, com o uso da inteligência artificial, dessa nova realidade que se apresenta, PJE, EJude lá no sistema de segundo grau, não é? Gravações de audiência, em vez daquele termo datilografado que eu falei no início das minhas palavras, não é? Com o uso de carbono. Então, te faço indagação,
como que a gente vai compatibilizar todos esses avanços com a maneira tradicional de aplicar o direito à espécie e tal? Só vou fazer um parênteses inicial, desembargador. O meu concurso foi o último que teve prova de datilografia. E nesse meio ainda teve a máquina de escrever, a máquina de datilografar, que tinha aquele corretorzinho, que não precisava nem do digo, porque ia apagando para trás. Né? Mas vamos lá. Só tem um jeito, desembargador. Isso não se faz da noite para o dia. A tecnologia, normalmente, ela tende a ser muito célere. E, às vezes, nós não conseguimos acompanhar. E aí, é por isso que, quando eu falo em transformação digital, eu não falo só de tecnologia, eu falo de processos e falo de pessoas. E as pessoas, principalmente, a gente tem que falar em mudança de cultura. Isso não é da noite para o dia. É necessário que as pessoas comecem a se adaptar, comecem pouco a pouco se familiarizar com esse processo de transformação digital, que hoje, a tecnologia até pouco tempo atrás, ela era um agregado da finalidade, né, da atividade fim, de qualquer segmento e do judiciário também. Hoje não. Hoje a gente entende que a tecnologia está incorporada ao negócio. Não há como falar em processo judicial, não há como falar em prestação jurisdicional sem a tecnologia. Não há como. Então, isso já está incorporado ao nosso objetivo, né? Então, é importante que as pessoas, pouco a pouco, comecem a criar pequenas ações que eles possam se adaptando e se criando uma cultura de tecnologia. Eu sei que não é simples, mas a gente precisa começar. Dentro do judiciário, a gente já está começando. Eu acho que também para os operadores do direito é importante que eles tenham essa consciência. Eu sinto falta, às vezes, que no meio acadêmico, nas faculdades, ainda não tenha tanta matéria nesse sentido. Eu acho importante, tão importante como as matérias de direito, as matérias para lidar com essas questões tecnológicas, eu acho muito importante que elas sejam inseridas nesse contexto, mas a gente pode, sim, começar a fazer cursos, começar a fazer workshops como esse, para mostrar às pessoas a importância dessa transformação digital e o que elas precisam saber para começar a se inteirar disso, a se integrar disso e a participar mais disso. Ok, obrigado pela resposta. Vidal, nós temos pergunta da nossa assistência? Desembargador, já temos duas perguntas da mesma pessoa, a doutora Ana. Ela pergunta: a inteligência artificial traz ou pode trazer à sociedade a força do signo da justiça? A inteligência artificial pode dar conta da moral, que também é importante fonte do direito? Essa é a primeira pergunta. A segunda gostaria de saber a opinião do Dr. Ivan Júnior sobre a soberania nacional e a introdução da tecnologia da informação no Poder Judiciário, levando em conta empresas estrangeiras e que nem sempre obedecem às ordens judiciais com a celeridade necessária para a justiça brasileira. Tá, vamos lá, vamos por parte. A primeira, ela está relacionada à parte da minha apresentação, em que eu disse que a inteligência artificial não vai tão cedo ter a consciência, né? E aí, quando a gente fala de consciência, a gente pode incluir aí a moral, né? Porque ela não a moral não é composta só de razão, ela tem todo um componente de contexto social, de crenças, né? de emoção que o ser humano tem e que a inteligência não vai ter. Então, a inteligência, eu acho que tão cedo não vai conseguir dar conta desta parte. Com relação à segunda parte, como eu disse, a gente tem tido muitos problemas e até mesmo eu citei essa CEO do Signal que teve aqui no evento no Rio e ela falando disso, da concentração das tecnologias na mão de grandes empresas.
né? Infelizmente, a gente ainda tem essa questão e a gente ainda tem muito a caminhar e muito a regulamentar, né? O judiciário acaba tendo que atuar na lacuna da lei para dar conta de algumas situações e, às vezes, as decisões judiciais, por não ter, às vezes, uma efetividade, às vezes, esse mundo virtual, esse mundo de soluções tecnológicas, ele tem muitas vertentes que, às vezes, uma decisão no mundo físico vai dar conta ou vai atender essa questão. Então, a gente ainda tem muito que regulamentar, muito que aprender, muito que fazer para dar conta da efetividade de ações e decisões em relação a esse mundo de inteligência artificial. Com relação à soberania nacional, a gente tem uma norma do governo federal em que se estabelece essa questão de que os dados de sistemas, pelo menos do setor público, eles têm que estar no território nacional. Eu vejo isso de uma certa forma, assim, de uma forma parcial, porque, por exemplo, a gente tem uma série de questões aí envolvidas, e aí eu vou só para os senhores terem uma ideia. A NSA, que é a agência americana, eles tinham até uns 2, 3 anos atrás um centro de computação nos Estados Unidos que conseguia armazenar todas as informações transitadas pelo mundo por 7 dias. Todas. Aquela história lá atrás que a gente viu, que a presidente Dilma disse que foi hackeada, que as informações foram hackeadas pelo governo americano, por outros governos, aquilo já existia há muito tempo, já existe há muito tempo. Há pouco tempo atrás eu soube que eles hoje aumentaram a capacidade dele e eles conseguem armazenar todas as informações do mundo por 30 dias. Todas as informações transitadas no mundo, os americanos sabem, e por 30 dias eles têm armazenado tudo isso. E eu estou falando isso porque eu milito também na área de segurança da informação, sou membro do Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário. E aí você tem algumas questões que ultrapassam um pouco essa questão do poder de soberania, porque você fica refém de algumas coisas. O que você pode fazer e o que eu acho que a gente tem que fazer, o que a gente tem feito, principalmente nas contratações do judiciário, porque também, vamos lá, as grandes empresas que detêm os softwares e detêm as soluções de tecnologia, elas oferecem condições, e aí o judiciário tem a questão de ser um poder público e trabalhar com preço, trabalhar com licitação. Eles oferecem preços muito inferiores quando você armazena ou quando você utiliza soluções fora do território nacional. E aí você tem todo esse dilema, todo esse conflito, e aí o que a gente tem feito? A gente exige que, sim, pode se armazenar fora do país, mas é preciso que tenha uma cópia aqui no país, para justamente a gente conter, a gente preservar essa questão da soberania nacional. É isso que a gente tem feito no momento. É lógico que existem muitos estudos, muitas coisas a serem feitas ainda e estamos tentando melhorar isso. Então, tá bom. Vidal, mais alguma pergunta? Sim, desembargador. A doutora Vera pergunta se será necessário fazermos uma espécie de reserva de mercado para nós humanos não perdermos postos de trabalho para a inteligência artificial? Eu acredito que não. Eu falei um pouco disso na minha apresentação. Eu acho que se o ser humano tiver a mente fechada para aquilo que ele faz hoje, talvez sim tivesse que fazer isso, mas a realidade não é essa. E não é a primeira vez que acontece isso. Nós vivemos esse momento, né? Nós, humanos dessa época, embora a gente tenha o histórico do passado, a gente tenha a história da humanidade, a gente vive muito o nosso presente. Então, a gente, às vezes, não consegue se transportar e entender que houve uma evolução ao longo do tempo pela humanidade, as transformações foram ocorrendo, as profissões foram mudando, muitas já acabaram há muito tempo, outras foram criadas e essas hoje que foram criadas vão acabar e outras surgirão. O que nós precisamos ter é mente aberta para estar sempre ligados na possibilidade de mudar de atividade e fazer coisas que realmente tenham valor para a gente.
se você pensar friamente, você fazendo uma ação ou uma atividade repetitiva todos os dias é cansativo, é maçante. Vamos guardar o nosso intelecto, vamos guardar, né, as nossas atividades para coisas mais interessantes, para coisas que a gente possa realmente trabalhar a nossa mente, melhorar a qualidade das nossas atividades. Deixa as coisas repetitivas para uma máquina, que não vai ter emoção, sentimento, não vai ter nenhuma outra coisa envolvida ali. Esse é o caminho natural. Então, a gente tem que ter a mente aberta do que muitas das coisas que a gente faz hoje, nós não vamos fazer em pouco tempo mais. Vamos fazer outras coisas. E quem estiver aberto a isso vai ter sucesso. Quem não tiver, provavelmente vai ter dificuldade. Bom, em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil, eu agradeço a participação e a eloquência do professor Ivan, que usou da palavra por cerca de 1h30 e não cansou a gente, não é? Trouxe muitas informações relevantes e muita coisa nova, não é? Então, professor Ivan, eu agradeço muito a sua participação, não é? O MB está à sua disposição para quando o senhor quiser retornar para uma nova atividade expositiva. E eu, mais uma vez, agradeço a sua participação. Eu também, para encerrar, desembargador, agradeço muito mais uma vez o convite. Transmita um abraço ao desembargador Peterson e me coloco à disposição do MB para outras oportunidades, estar aqui para a gente bater papo, fazer um painel, discutir, debater. Eu acho que é importante, isso faz parte desse processo evolutivo também. Então, agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição. Muito obrigado a todos, obrigado pela participação, desculpe se eu me estendi muito, mas eu acho que foi produtivo. Sim, foi muito boa a sua exposição, né? E nos enriqueceu muito e trouxe novos elementos para a gente entender como vai ser o judiciário no futuro. Muito obrigado.